Diz assim a palavra de Deus, Zacarias capítulo 7, eu estou lendo na Almeida, século 21, tá? No 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para suplicar a favor do Senhor e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito todos esses anos? E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram essas palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades e ao redor, e quando Negueb e a Campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai a bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão. E não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, deram as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalhei-os como um vendaval entre as nações que não conheciam. Assim, a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra desejada em uma desolação. Só até aqui. Amém? Capítulo inteiro. Eu gosto bastante desse capítulo aqui de Zacarias. Eu vi no Instagram que vocês estão começando hoje a série Transformando Corações. E eu vi também que tem alguma coisa a ver com as parábolas de Jesus, mas eu não vou pregar sobre as parábolas de Jesus. Tá? Mas eu espero que seu coração seja transformado. Então vai ser tipo uma introdução sobre transformar corações, tá bom? Eu gosto bastante dessa passagem aqui de Zacarias. Eu quero começar dando o contexto histórico dessa passagem. Essa passagem aqui, Zacarias capítulo 7, se passa 18 anos depois que o povo judeu saiu do cativeiro babilônico. Então imagina você, nós estamos hoje no Brasil, em Joinville, eu estou em São Paulo, e imagina que o Brasil ele é sitiado por uma outra nação. Ele é sitiado pela... quem poderia bater de frente com o Brasil aí? Uma nação bem diferente, não sei. Pela Coreia do Norte. Tá? E os Estados Unidos a gente é tudo igual a eles mesmo, não ia fazer diferença. A gente é sitiado pela Coreia do Norte e nós viramos reféns deles e temos que trabalhar lá para o gordinho chinês. E aí, isso acontece por 70 anos. Aí, tipo assim, o filho do Dudu nasce nesse contexto e só quando ele tem 70 anos ele vai sair de lá, mas ele não sabe que é por 70 anos. Você nasceu, cresceu debaixo de uma ditadura norte-coreana, aqui no caso, debaixo de uma ditadura babilônica. E aí, o povo aprende os costumes, aprende a língua e vai perdendo também os seus costumes, vai perdendo sua língua. Isso tinha acontecido com o povo judeu. Isso acontece de vez em quando com o povo judeu. Mas aqui tinha acontecido. O povo perde a sua língua, perde a sua cultura, perde sua religião, perde seus costumes, perde a sua identidade como judeu. E aqui, Zacarias 7, é 18 anos depois deles se livrarem disso. Então, eles estão recém-saídos de um cativeiro babilônico, certo? Estão voltando a ser judeu, estão voltando a falar hebraico, estão voltando a ler os textos. E durante o período do cativeiro, os judeus eles criaram novos jejuns, novas festas, fora da lei de Moisés. E essas festas elas correspondiam a algumas tragédias que tinham acontecido durante a invasão babilônica. Como assim, Daniel, tragédias?
Tipo, a gente tem o feriado de Tiradentes, porque um cara morreu enforcado, sacou? Uma parada meio assim. Eles começavam a fazer novos jejuns. Vamos supor, o dia em que o muro de Jerusalém caiu. Aquele dia era um dia de jejum para eles se lembrarem que o muro caiu e que Deus talvez os abandonou ou que eles sofreram na ira dos inimigos. E eles começaram novos jejuns fora, então, da lei de Moisés. Tá? E eles jejuavam justamente e tinham essas novas práticas para se lembrarem e pedirem para Deus, né? Senhor, pô, hoje faz 50 anos que o Senhor nos tirou da nossa terra. A gente está aqui fazendo um jejum. Senhor, salva a gente desse cativeiro. E era um jeito deles continuarem a sua cultura. Tá? 2 anos atrás de Zacarias 7 foi Zacarias 3. Zacarias 3 é uma passagem bem famosa, onde o anjo do Senhor limpa as vestes do sumo sacerdote Josué. Então, se você não lembra, o sumo sacerdote Josué, ele está perante o anjo do Senhor com as vestes sujas. E o diabo está condenando ele de algumas coisas. E o anjo do Senhor limpa ele e fala, ó, toda a sua sujeira acabou, eu limpo suas vestes, você está puro de novo. Então, olha aqui qual o contexto do povo judeu em Zacarias 7. 18 anos depois deles saírem do cativeiro, 18 anos depois deles saírem da prisão babilônica, de não falarem mais, vou contextualizar, tá? De não falarem mais o português, de não comer mais arroz com feijão, de não poder mais vir para o culto no domingo. Eles passaram 70 anos sem isso. Isso foi 18 anos depois. 2 anos atrás, Deus tinha limpado as vestes deles. Eles não estavam mais sujos. Ora, o sumo sacerdote foi limpo, o diabo não tem mais acusação contra a gente. Tá? E aí o que acontece, meu irmão? Eu gosto dessa passagem porque ela parece muito com a gente. Por mais que talvez você não tenha ficado 70 anos preso por babilônicos, mas eu gosto porque se parece muito. Porque qual é a pergunta que os judeus fazem para Deus? Vamos ler aqui comigo? Olha só. A partir do 2. Você pode deixar sua Bíblia aberta sempre, que eu vou revisitar ela o tempo inteiro, tá? Em Zacarias 7. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para suplicar a favor do Senhor. E perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor e aos profetas: devemos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Meu irmão, olha e tente contextualizar na sua vida como é para o judeu nessa época. Eles por 70 anos fizeram jejuns a fim de conseguir a libertação. Por 70 anos eles estavam lá e eles se reuniam e falavam, cara, vamos continuar nossas práticas, vamos continuar nossos ritos, para que a gente possa se lembrar do dia em que caímos, mas pedir para Deus um dia para voltarmos. Talvez você nunca tenha ficado em cativeiro babilônico, eu acredito que não. Mas talvez você olha para a sua vida e fala, eu vou jejuar para conseguir comprar um carro novo, porque Deus vai me abençoar. Eu vou jejuar para que o meu pai se converta e venha para a igreja. Eu vou jejuar para que eu consiga um emprego melhor. Eu vou jejuar. E você cria seus próprios ritos perante seus momentos de dificuldade. E você então jejua. Ora, faz campanha. Eu sei que você não faz campanha, mas tipo assim, jejum você faz. E você faz algum rito legal aí para isso. E aí Deus te dá. E aí você troca de carro, e aí você troca de casa, e aí você casa, aí seu pai vai para a igreja, seu marido vai para a igreja, você consegue o que você tanto quer. E talvez essa é uma pergunta que a gente não faz, mas na nossa mente a gente opta. Agora que eu consegui o que eu quis, eu preciso continuar jejuando? Agora que Deus me deu aquilo que eu tanto queria, agora que eu saí desse momento de dificuldade, agora que Deus me deu um emprego novo, um salário melhor, um marido, uma esposa, uma casa, um carro, a conversão de alguém, será que eu preciso continuar? E normalmente você não continua. E essa é a pergunta dos judeus. Senhor, a gente precisa continuar jejuando e chorando, igual a gente fazia?
E, meus irmãos, aqui não é um aviso para você não jejuar para trocar de carro. Tá tudo bem, eu quero muito trocar de carro também. Não é errado. Não é errado você jejuar para alguém da sua família que você gosta muito de se converter. Não é errado você orar e falar, cara, eu quero continuar. Eu quero fazer e orar e acordar de madrugada para orar, para que Deus faça aquilo, para que Deus faça isso, para que Deus envie ofertas para a irmã que está lá no F-Hop. Não é errado, meu irmão. Mas olha a resposta de Deus para aqueles. A partir do verso 4. A palavra do Senhor veio a mim. Fala ao povo dessa terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Até aqui. Meus irmãos, quando a gente faz esse voto de fé, ou quando nós queremos e jejuamos e conseguimos, a pergunta de Deus é, era para mim que você estava fazendo o tempo inteiro? Ou será que era simplesmente uma satisfação própria? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente quer porque quer, né? Às vezes a conversão de alguém próximo não é simplesmente para que aquela pessoa tenha a salvação, mas é para uma conquista pessoal de agora eu e minha casa servimos ao Senhor. Agora eu tenho um carro melhor, agora eu tenho uma casa melhor, agora a igreja tem um templo melhor, agora a irmã conseguiu ficar o mês que faltava. Às vezes é sempre por uma coisa própria e nunca é num pensamento eterno de é para Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós já jejuamos, oramos, acordamos de madrugada, fizemos tantas outras coisas. E quando Deus finalmente dá aquilo que pedimos, a gente para como se aquilo nunca tivesse acontecido, ou como simplesmente uma forma de agradecimento de yes, vou contar para o pastor Dudu que deu certo e amém, glória a Deus e pronto. E aí a gratidão na nossa vida vira simplesmente um próximo passo de um pedido a mais. Agora eu não sou grato pelo aquilo que Deus me deu, mas finalmente funcionou, então vou fazer de novo. Quem sabe acordar de madrugada mês que vem para eu conseguir trocar de moto agora funcione. Será que quando você jejua e ora, será que quando você come e bebe, é para Deus que você está fazendo ou é para você mesmo, meu irmão? Qual tem sido a motivação do seu coração nas coisas da vida que às vezes não são nada sobrenaturais, são muito normais, como orar? Quando você toma a ceia aqui antes do culto, é para Deus que você está fazendo? É para se lembrar que um dia Ele vai voltar e cear com você de novo? Ou é simplesmente um rito de culto ou para você saber que está tudo bem com a sua vida? Será que quando você oferta e você dá uma oferta legal para Mosaico, é porque você quer que a igreja continue? É porque você tem no coração que esse é o propósito de Deus? Ou é porque você quer se sentir bem dando uma doação para alguém? Ou porque você acha que isso é uma ONG? Qual que tem sido a motivação do seu coração? Que se a série é corações transformados, talvez a gente precise transformar. Porque talvez a motivação do nosso coração não é aquilo que a gente achava que era. Ah, Daniel, mas eu faço, não faço pensando nisso. Mas será que você faz pensando em você mesmo ou você faz pensando em Deus? Essa é a pergunta. Quando você jejua e pranteia no 5º e no 7º mês, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vocês mesmos que comem e bebem? É uma pergunta de se refletir, meu irmão. Às vezes a gente faz essas coisas, às vezes a gente tem essas ações e é simplesmente por nós mesmos. Vamos continuar. Verso 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos. Praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu irmão. Não oprima a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra o teu irmão. Logo depois de Deus dar essa trocação de ideia aí com os judeus, ele fala uma coisa muito básica, gente. Ele fala assim, ó, não oprime ninguém, trata o órfão legal, tipo, não pisa na bola, sabe? Com o estrangeiro, com a viúva. Tipo, aparece quinta-feira lá no lugar que está dando comida para morador de rua, sabe? Tipo, só isso. Não é muita coisa que Deus está pedindo aqui para o povo judeu. E sabe o que o povo judeu faz? Verso 11. Eles, porém, não quiseram escutar, deram as costas
e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Até aqui. É a grande ira do Senhor depois, né? Vamos voltar ao contexto histórico de Zacarias 7. O povo, cativeiro babilônico, perde língua, perde culinária, perde costume, perde Deus. Eles não têm mais o templo, eles não têm mais a igreja mosaico para ir todo domingo, eles não têm mais a Bíblia para ler, eles não têm mais a língua para falar, não falam mais português, precisam falar agora uma nova língua, um derivado da sua língua. Precisa sair totalmente da sua cultura, precisam parar de comer o que comiam, precisam parar de adorar os deuses, o seu Deus. Só que, meu irmão, é 70 anos, tá? Não é 70 anos de... Não é tipo o filme O Príncipe do Egito, assim, que os caras estão lá sendo chicoteados e levando pirâmides nas costas. É 70 anos que os caras vão, trabalham, vai para casa, se reúne, nasce gente, essa pessoa nasce num novo contexto, tem amigos desse novo contexto, e eles vão perdendo aquilo que eles foram ensinados a vida inteira. Imagina você, meu irmão, não podendo mais cultuar a Deus, não podendo mais ir para a igreja, aí você tem um filho, e aí, tipo, beleza, nos primeiros 10 anos você ensina seu filho a palavra de Deus. Depois dos 20, você já nem acredita mais que Deus está com você, porque parece que Ele te abandonou. E aí você vai seguindo a sua vida, que é 70 anos, gente, é uma geração inteira. Uma geração inteira nasceu sem poder ir para o templo, sem poder fazer sacrifício. E aí Deus, quando volta, né, quando as coisas terminam, quando Dário pede para eles saírem do cativeiro, e eles voltam, eles agora voltam com os novos costumes. O nome disso daí é período do segundo templo. Tá? Se você não sabe, na história entre Esdras e até ali a construção do término da construção do segundo templo, aquilo dali se chama período do segundo templo, judaísmo do segundo templo, a gente chama. Tem um amigo que é muito bom nisso. E nesse período, como eu falei, novos costumes são inseridos no povo, e quando eles voltam, então, e podem voltar a adorar no templo, quando Esdras e Neemias reconstrói o templo, eles podem voltar a cultuar, eles podem voltar a adorar, eles podem voltar a falar e ler em hebraico. Agora Deus fala com eles e fala assim, poxa, eu estou pedindo para você ser justo de verdade, mostra bondade e compaixão com seu irmão. Nem é pedir muito, né? Não sei também como é a sua vida, mas talvez isso nem é pedir muito. Pô, não oprima a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Não planeja o mal no seu coração contra ninguém. Meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de lado e, não é uma palavra para isso, negligenciamos. Quantas vezes nós negligenciamos a justiça ao próximo? Talvez a gente venha à igreja, a gente tem comunhão, a gente jejua, ora, a gente consegue, a gente agradece, a gente lê a Bíblia, a gente vai para intensivo, a gente vai para o retiro, a gente volta do retiro, a gente vive nossa vida e a gente negligencia o básico da vida cristã. Quantas vezes nós olhamos e não queremos ajudar o pobre, a viúva, o estrangeiro, o necessitado? Quando nós deixamos nossas obrigações de cristão de lado e agora a gente não mais ouve a palavra do Senhor, porque está o tempo inteiro falando que você tem que fazer isso, e a gente fecha os nossos ouvidos e deixa o nosso coração como pedra, porque para a gente a rotina do fazer é simplesmente mais uma rotina, como se tornou a rotina do jejum. Será que a gente precisa continuar fazendo? A gente faz desde sempre. Será que, tipo assim, ir para a igreja é só isso? Será que a comunidade é só isso? Será que a gente precisa só viver isso? Será que é só isso? E aí, tipo, eu nem estou falando porque calhou aí do cara fazer o trabalho há 12 anos aí, entregando comida para morador de rua. Mas nem tô falando dele, sabe? Eu sei que aqui tem, tipo, Pelas Ruas, por exemplo, da Karine, que é irado, eu já fui, faz tempo que eu já fui, mas foi muito irado quando eu fui. E tantos outros projetos, sabe? E tantos outros projetos. Quantas vezes a gente olha e não o faz? A gente endurece nosso coração e esquece que o cristianismo é, sim, uma religião de justiça. Que o cristianismo é sim, que vir para a igreja no domingo, que dar o seu dízimo, que jejuar, também culmina em você tratar bem uma viúva e um órfão. Quantos aqui já visitaram um orfanato?
2, 3, 4. 4. Tá bom. Tem igreja que não é ninguém. Tem igreja que é só eu. Sabe, quantos aqui já visitaram um orfanato? Quantos aqui já foram no asilo? Quantos aqui já... E, cara, eu não estou falando sobre assistencialismo. Estou falando sobre ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele está pedindo. Porque o nosso coração é voltado para pedir para Deus, seguir um rito de petição, ser grato pelo que pediu e vir na igreja no domingo para comemorar aquilo que você pediu e dar uma oferta legal naquele domingo. Nunca é uma vida constante de alguém que ama a Deus e tem a sua cultura estirada no seu coração. Parece que o sumo sacerdote foi limpo, agora está tudo bem, não preciso mais pedir ajuda pelas minhas vestes sujas. Agora está tudo certo, eu só vivo. E eu vou vivendo. Sabe? Por que nós não olhamos para essa realidade do que é a vida cristã de verdade e tratamos com zelo e com misericórdia as palavras divinas de ajudar o seu próximo e continuar com aquilo que a gente tem feito? Você sabe qual que é, meu irmão, a ira do Senhor para o povo judeu quando ele não ajuda o próximo? Assim, ele não trata alguém com compaixão? Vamos continuar lendo. Verso 13. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, por enquanto. Deus, Ele olha para você e talvez num culto de domingo, com o pastor Dudu falando assim, cara, aparece lá quinta-feira, você só vai precisar, você nem vai precisar botar comida no prato de ninguém, às vezes você só vai precisar dar um abraço em alguém, sabe? E ainda vai sair na foto do Instagram, você ainda ganha like em cima disso. Só vai, sabe? E às vezes Deus está falando para você, cara, faz alguma coisa, ajuda alguém, tenha compaixão, trata bem o seu irmão. E aí você não ouve, aí Deus está falando para o povo aqui assim, ó, assim como eles não me ouviram, eu também não vou ouvir eles não. Meu irmão, tomara que Deus nunca vire o rosto para você. Deve ser muito triste. Você sabe aquela música tipo, Deus não rejeita a oração? A desses caras aqui ele rejeitou. Imagina que tamanha maldição deve ser Deus tapando os ouvidos para você, igual você tapou os ouvidos para Ele. Tomara que isso nunca aconteça com a gente, meu irmão, de verdade. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamam e eu não os ouvi. Mas espalhei-os como um vendaval, verso 14, espalhei-os como um vendaval entre as nações que não conheciam. Assim, a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém atravessava, porque transformaram a terra desejada em desolação. Meu irmão, sabe o que acontece quando você consegue finalmente aquilo que Deus te dá? Quando você jejua e ora para Deus libertar você do Egito, da Babilônia? Sabe o que acontece quando Ele te tira do cativeiro e aí você, em vez de continuar, você quer parar e tipo, já consegui o que eu queria, tá tudo bem, eu não vou continuar orando aqui porque Deus já me deu. E aí você vem para o culto e você vê tantas coisas que Deus está fazendo na comunidade, ajudando viúvas, ajudando órfãos, você fala, acho que esse não é meu ministério não, eu vou ficar de boa, acho que isso não é para mim. Sabe o que acontece, meu irmão? A terra prometida vira desolação. Meus irmãos, quantas pessoas a gente tem por aí? Quantas? Que oraram, jejuaram, pediram, acordaram de madrugada por um emprego melhor. E quando consegue um emprego melhor, não tem mais tempo para vir para a igreja. E aí acaba parando de vir. Porque o emprego melhor que Deus deu, a terra abençoada, se tornou desolação. Quantas pessoas a gente vê que oraram, jejuaram, pediram, quiseram tanto uma oportunidade melhor, um carro melhor. Quer ver? Uma igreja que tem mais jovem, fica mais fácil assim. O cara queria uma namorada. Aí ele orou, ele jejuou, e ele conseguiu a abençoada. E aí a terra prometida vira desolação, porque ela tira o cara da igreja, não tem mais tempo para os amigos, não tem mais tempo para o PG aqui, não sei como é que vocês chamam aqui, esqueci. Como? GP. Não tem mais tempo para o GP, não tem mais tempo para ir para o retiro, porque agora está com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, porque aquilo que era tão precioso se torna, então, desolação. O cara consegue aquilo que ele tanto quer, o emprego dos sonhos, o salário ideal, consegue a casa própria, que aí já não é mais tão perto da igreja, já não dá mais para ir sempre.
consegue um carro bom, mas tipo assim, agora que Deus deu, agora que eu consegui ir para a igreja e Deus me deu aquilo que eu queria, talvez eu não precise mais tanto. Quantos exemplos nós conhecemos de pessoas que por não praticar justiça e de pessoas que por pararem de amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar, fizeram a terra prometida virar desolação. Foi o que aconteceu com os judeus. Eles estavam em cativeiro. Pô, como eu falei, a história inteira, né? Toda hora. Você vai abrir o Antigo Testamento, o judeu está preso, aí ele é livre, aí ele é preso de novo. Porque ele nunca reconhece a bênção que Deus dá e nunca segue os preceitos divinos. Deus fala, eles tampam os ouvidos, são presos. Eles jejuam, são soltos. Deus fala, eles não escutam, são presos. É a Bíblia inteira assim. Não vai ser diferente com você. Só que aí, meu irmão, acontece outra coisa, que é Zacarias 8. Um contexto de ira de Deus, como o próprio fala aqui, a grande ira do Senhor dos Exércitos, num contexto de reprovação, num contexto de deixar de lado aquilo de tapar os ouvidos para Deus, deixar de lado a voz divina. Começa o capítulo 8. E aqui, pelo menos na minha Bíblia, aqui na Almeida 21, o título do capítulo 7 é O Jejum Reprovado pelo Senhor. E o título do 8 é Bênçãos para Jerusalém para as Nações, que diz assim: A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande selo por Sião, e estou zelando por ela com grande indignação. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Até aqui por enquanto. Olha só, a gente tem duas realidades aqui. Zacarias 7, que fala sobre um povo que não ouviu a voz de Deus, tapou os seus ouvidos, que não continuou com suas práticas, e a gente já vai voltar para essas práticas. Um povo que não atuou na justiça, que, cara, tipo assim, não fez o básico, que era, tipo, cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro e tratar o outro com compaixão. Eles não fizeram isso. E aí a terra prometida vira desolação e Deus diz que vai espalhar eles como um vendaval entre as nações que eles não conhecem. Um versículo depois, que é o capítulo 8, Deus fala assim, mas eu não esqueci deles. Eu tenho grande zelo por Sião. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Olha só, aquele povo que outrora foi afastado e espalhado como vendaval por não cumprir os preceitos divinos, agora Deus, um versículo depois, está falando assim, mas eu não esqueci deles. E eles que tramavam o mal contra o irmão porque não me ouviam, vão se chamar aqueles da cidade da verdade. E aqui começa uma coisa que eu gosto muito, que é o zelo de Deus por Jerusalém, mesmo Jerusalém sendo tão ruim. Você sabe por quê, meu irmão? Porque você é ruim. Tipo, eu acho que é muito legal quando a gente olha quando Deus é bom com uma nação ruim, porque a gente é ruim pra caramba também. E às vezes a gente só precisa da bondade de Deus. E aqui não é uma pregação coach de Deus vai mudar a sua vida, mas talvez você está precisando que Deus mude ela. Porque é isso que acontece no capítulo 8. E é um capítulo que eu gosto muito, porque é um capítulo escatológico, sabe? E toda essa parada meio de usar avanço. Esses dois capítulos, eles caminham juntos de uma forma muito especial. Porque ao mesmo tempo que a gente vê desgraça, a gente vê bondade. Da mesma forma que a gente vê juízo, a gente vê bênção. Da mesma forma que a gente vê os reprovados, a gente vê os aprovados. E é tudo a mesma galera. Vamos continuar. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com seu bordão na mão, por causa da idade avançada.
e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode ser maravilhoso demais ao restante do povo naqueles dias, mas será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: salvarei o meu povo, tirando da terra do oriente e do ocidente, e os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei as mãos, vós, que ouvistes naqueles dias essas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia que foi posto o fundamento no templo do Senhor, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhe davam ganho. Nem havia paz para os que saíam e para o que entrava, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não trarei o remanescente deste povo como nos dias passados, porque haverá a sementeira de paz, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá colheita, e os céus darão seu orvalho. Farei com que o remanescente desse povo venha a herdar todas essas coisas. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fosse maldição para as nações, assim vos salvarei e serei uma nação. Não temais, mas fortalecei as mãos. Até aqui por enquanto. Olha só como parece que o discurso de Deus muda. No capítulo 7, aqui eu leio bastante a Bíblia mesmo, tá, gente? Tipo, você vai ter que ficar olhando bastante, porque eu gosto de ler tudo, até o que eu não vou falar. No capítulo 7, a gente vê um povo desolado, um povo recém-abençoado, e que Deus falou assim: vocês não vão me ouvir? Eu também não vou ouvir vocês. Quer saber? Vai todo mundo para um canto do mundo e vocês vão habitar em nações que vocês nem conhecem. E o povo judeu se torna aquilo que a gente vê sempre na história, né? Parece que um peso para as outras nações. Você não sabe, a Segunda Guerra Mundial, ela tem como foco eliminar judeus porque eles estavam tirando o emprego de alemães. Então, tipo assim, os judeus eles viram um peso para as outras nações. No capítulo 8, a gente vê Deus falando assim: você quer saber? Eu amo tanto vocês que eu vou tirar vocês do Oriente e do Ocidente e vou levar vocês para a Terra Prometida e lá vocês vão ser um povo seguro e abençoado. E meus irmãos, uma frase de Deus aqui, uma pergunta de Deus aqui, ela é muito boa. Que ele pergunta assim: isso pode parecer maravilhoso demais para as pessoas naqueles dias. Irmão, eu não sei qual que é e nem se há alguma condição na sua vida que talvez você olhe como ou com um problema. Eu não sei o que se passa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, no seu, sei lá, seu time de futebol. Não sei qual que é aquilo na sua vida que tem sido um problema para você. Mas eu sei que com certeza você tem aquele que ajuda, o auxiliador. Aquele que você pode recorrer e você pode falar assim: eu estou com um problema no meu trabalho. Pai, me ajuda. Isso não é errado. Senhor, hoje eu vou jejuar, Deus, que eu quero que o Senhor se lembre de mim. Me ajuda sei lá, ser promovido. Isso não é errado. O problema é que quando esse seu problema se transforma numa bênção desoladora, e que agora você olha para aquilo e fala: tive, estou tendo, mas aquilo já não preenche mais você, porque talvez você não precisava de uma resposta positiva de Deus a um aumento de salário, mas você precisava de Deus olhando para você e falando: eu não sei para onde você se perdeu, mas eu vou estar aqui sempre para te botar de volta no lugar. Deus, ele é aquele que ao mesmo tempo que ele espalha, porque talvez seja necessário que a sua terra abençoada se torne desolação, ele também é aquele que ajunta e fala: eu estou aqui, eu vou ser o seu Deus e você será o meu povo. Talvez você precise entender do Senhor que nas maiores e mais precisas dificuldades da sua vida,
O que você tem é um Senhor que prometeu te ajuntar, mesmo quando Ele mesmo parece ter te espalhado. Quantas vezes a gente olha e pensa, poxa, só acontece com crente. É sempre o cara mais rico ou não crente, sempre o cara que tem muito dinheiro ou não crente. Tá tudo certo para aquele cara que é meu amigo, mas não é crente. E eu que estou na igreja todo domingo, e eu que estou sempre fazendo, e eu que estou ofertando, e eu que estou... Sim, meu irmão. Às vezes parece impossível aos seus olhos ver a terra transformada do Senhor. E seja lá qual o motivo dessa terra ter sido desolada, você deve saber, você deve olhar para o seu interior e saber qual o motivo da desolação. Mas existe um Deus que ele promete a vinda do Oriente e do Ocidente dos judeus para transformar em um povo. E se ele pode mudar uma nação, eu te garanto que ele também pode mudar a sua vida, seu coração, sua mente, a sua própria desolação. Assim como os judeus taparam os ouvidos para o Senhor e o Senhor tapa os ouvidos de volta para eles, no versículo seguinte a gente vê um Deus que fala assim, eles são meu povo e eu sou o Deus deles. Talvez pareça impossível para eles, mas será que isso é impossível para mim? A pergunta de Deus, né? Tipo, o Deus do impossível perguntando se algo para ele é possível. É muito legal. É Deus perguntando, você acha que para mim isso é impossível? E aí a gente vê a terra desolada, os judeus que foram novamente espalhados, a gente vê um povo que talvez não agraciou tanto a libertação e a gente vê a continuação falando. A partir do 14. Assim como planejei vos castigar sem compaixão, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos. Você lembra quando os pais provocaram a ira? Está lá no verso 7, a partir do 12. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aqui, no verso 14, um capítulo depois, ele diz, como eu planejei castigar vocês sem compaixão, por me provocarem ira, resolvi, verso 15, resolvi nesses dias fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá, não temais. Isso é o que vocês devem fazer. Olha só, falai a verdade, cada um para com seu próximo, julgai com retidão e paz nos tribunais, não planeje no coração o mal contra o próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito essas coisas. De novo veio a palavra do Senhor dos Exércitos a mim. Assim diz o Senhor, o jejum do 4º mês, bem como do 5º, do 7º e do 10º, se transformarão em regozijo, júbilo e festas alegres para a casa de Judá. Amai a verdade e a paz. Assim diz o Senhor, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes dessa cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim diz, muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar bênçãos ao Senhor. Olha o contraponto que aparece no verso 8. Um contraponto de, sabe o que vocês devem fazer? Praticar a verdade. O que Deus tinha falado numa geração antes? Sabe o que vocês devem fazer? Praticar a verdade. Sabe o que vocês devem fazer? Ser justos. O que Deus tinha falado no verso 7? Sejam justos. Assim como Deus tinha falado, os pais de vocês me provocaram ira, mas eu não abandonei vocês, não tenham medo. Olha o que ele fala aqui. Aquele jejum que vocês faziam, que vocês perguntaram se era para acabar, não acaba. É muito difícil falar essa palavra. Fica feliz. O peixeiro não consegue falar essa palavra nem a pau. Muito difícil, né? Pelo menos tem praia na minha cidade. Sabe, em vez de cortar laços com o sagrado, façam isso virar motivo de júbilo entre vocês. Assim como eu falei que eu ia espalhar os pais de vocês pelas nações, agora Deus está falando assim, eu vou trazer uma galera para vocês. E eles vão falar assim, vamos lá ver o que está acontecendo. Meu irmão, não faça com que sua terra desolada, o seu problema, a sua dificuldade, a sua promessa,
Não faça com que aquilo que você tanto deseja se transforme num problema. Não faça orações de madrugada pedindo algo e quando Deus te dá, você abandona Deus, porque talvez você nunca fez para Ele, você fez sempre para você mesmo. Mas lembre das palavras do Senhor com alegria e lembre daquilo que o Senhor fez com você por alegria. Eu era um menino que chorava com a bandeira da Coreia do Norte. Sabe? E tipo assim, dane-se. Quem sou eu? Mas sabe, eu olho com alegria para aquilo que o Senhor fez no passado comigo. Do menino, assim, talvez eu podia continuar sendo magro. Mas olhe com alegria para aquilo que o Senhor um dia botou no seu coração. Se alegre com aquilo que o Senhor transformou na sua vida. Não faça aquilo por você mesmo. Não simplesmente abrace uma bênção divina e esqueça que o Senhor é aquele que está do seu lado sempre, não é uma loteria que você joga e de vez em quando ganha. Lembra que aquele que talvez possa ser impossível aos seus olhos, que fez com que um povo se dissipasse pela terra, agora faz com que a terra se volte àquele povo. Lembra que o Senhor é aquele que traz esperança em meio a esse sofrimento, em meio à desolação, em meio às promessas. Porque maior do que um Deus de promessa, Ele também é esse Deus esperançoso, que Ele traz para a gente uma visão no futuro de que talvez aquilo que é ruim pode sim ficar melhor. E como eu falei, isso não é coachizagem, sabe? Isso não é tipo você é o centro do coração de Deus. Mas Deus, Ele tem no centro do coração dele uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa. Agora, só resta você querer fazer parte dela ou não. E como é que você faz parte da promessa que está no centro do coração de Deus? Transformando aquilo que um dia foi um problema naquilo que hoje é júbilo. Transformando nas promessas da madrugada que você chorava para pedir, em alegrias da madrugada que você chora para agradecer. Transformando aquela comunidade que te serve todo domingo num lugar em que você vai transformar nesse seu hub de ministério, sabe? Tipo, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou estar no Pelas Ruas, eu vou estar quinta-feira, eu vou fazer, Deus prometeu para mim, Deus, assim como eu orava para que eu queria saber qual era o meu ministério, qual que é o meu propósito, qual que é a direção, qual que é o meu destino, eu vou fazer com que aquela comunidade seja o cumprimento daquilo, eu vou fazer com que meus pastores, eu vou fazer com que meus pais, eu vou fazer com que meus professores sejam a alegria daquilo que eu vivo, eu vou fazer com que as promessas que um dia eu sonhei se tornem as promessas que hoje eu me alegro. Meus irmãos, quantos aqui já choraram por algo que talvez o próprio Senhor os tirou e agora precisam se alegrar com aquilo que o Senhor dá de novo nos nossos corações? Talvez isso é a grande mensagem da esperança. Aquilo que Deus tira, Ele também dá. As alegrias que nós temos se convertem a partir dos choros que já tivemos. E talvez o grande momento em que vivemos no cativeiro babilônico se seja agora o ajuntamento de muitas pessoas que olharão para você e falou: uau, o que Deus fez na vida daquele cara? Eu também quero. Não porque você teve uma promessa muito grande respondida, mas porque você é feliz pelaquilo que o Senhor te dá. Talvez isso possa parecer impossível aos seus olhos, mas Deus diz: isso é impossível para mim? Sabe? Da terra desolada, a terra da promessa que virou desolação, agora se torna a terra em que as pessoas vão e falam: eu também quero ir. Eu quero saber o que está acontecendo. Vamos continuar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 23. Vou tomar uma aguinha aqui. Naquele dia, sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na barra das roupas de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aquele mesmo povo que outrora foi espalhado pelas nações da terra como um sopro, agora retorna à sua nação principal, com outros povos segurando na roupa dele, falando: cara, você está indo para lá, eu quero ir junto com você. Quando que nossas promessas, nossas bênçãos se tornam agora coletivas, meu irmão? Porque parece que é muito legal quando algo dá certo para mim, mas não para o todo. Quando que as promessas e as bênçãos agora se tornam coletivas ao ponto de você poder falar assim: cara, o meu Deus, Ele faz o impossível. Você quer também? Você quer um pouco? Vem comigo. Porque às vezes somos individualistas nas nossas bênçãos. Ganhamos, conseguimos, conquistamos, somos abençoados e isso fica de mim para mim. De mim para minha esposa, de mim para minha casa. Mas nunca é compartilhado com o próximo, porque bênção boa é só a minha, né?
Ninguém quer ganhar a Mega Sena em conjunto, todo mundo quer ganhar sozinho. E, tipo, você ganhar em 10, você aproveita igual. Nunca parece que é bom o todo, sempre parece que é bom o eu. Às vezes pode ser que você olha o vídeo da irmã que está no F-Hop e fala, podia ser eu, por que não é eu? Sendo que você pode agarrar e falar assim, eu faço parte também, essa bênção também é minha, sabe? Isso também faz sentido para mim. Amanhã pode ser você. Então agarra nas barras daqueles que estão indo até a terra prometida e vai junto, meu irmão. Ela é sua também. E isso fala sobre um lugar de esperança. Porque eu gosto dessa passagem porque eu acho que não existe momento mais propício para falar de Israel, né? Como agora. Se você ligar a TV, abrir o jornal, você vai ver que está dando BO, né? Você vai ver que está tendo guerra, que tem gente em cativeiro de verdade, por mais de 3 meses. Bem mais, né? Foi em setembro, eu acho, foi em agosto. Você vai ver que tem gente por muito tempo em cativeiro. Você vai ver que a terra prometida, né? Quantas caravanas que custa 20 mil reais por pessoa, não é para Israel e agora ninguém pode ir, tá? Tipo, a base tinha uma caravana de 20 mil reais para ir para Israel e não tá mais podendo ir, né? A terra prometida virou desolação. É melhor que você não vá. A gente olha para aquele lugar de tanta guerra, tanto problema, um lugar dividido por 3 religiões que até parece funcionar nominalmente quando você olha para a cidade antiga de Jerusalém, mas uma cidade desolada, antrora prometida, mas agora um problema. E talvez você olhe para Jerusalém e para o Oriente Médio e a primeira coisa que passa na sua cabeça é um filtro sépia, sabe? De achar que aquela cidade é tipo tudo deserto e tudo meio alaranjado e tudo uns montes de areia, tudo meio Duna, parte 2. E você olha para aquilo, você vê a cidade santa, você vê Jerusalém, talvez como um sonho de um dia pisar lá. E no meio de tantas guerras, no meio de tantos problemas, a mensagem do Senhor para aquela cidade é: um dia. Eu sei que tem bomba explodindo no céu o tempo inteiro. Eu sei que de madrugada soa um alarme que todo mundo precisa se levantar e ficar pronto para o pior. Eu sei que não está tendo tantos voos para lá quanto gostariam. Eu sei que não dá para você ser tão livre assim naquela cidade. Eu sei que talvez você possa estar andando de carro e um grupo terrorista te parar e te levar como refém. Eu sei que pode ser um problema, mas vai ter um dia em que os velhos estarão na praça com suas bengalas na mão e as crianças vão estar brincando. E pode parecer impossível. Mas Sirene, tipo assim, sabe? Caraca, é bombeiro. Eu sei que pode parecer impossível que hoje a gente olhe para aquela terra com esse olhar de otimismo. Mas Deus, ele prometeu que um dia aquela terra desolada, afastada, espalhada, aquele povo que um dia teve a terra que mana leite e mel e agora está espalhado entre as nações, um dia ele vai voltar e aquela terra vai se chamar Terra da Verdade. O monte vai se chamar Monte do Senhor. As crianças vão brincar nas praças, os velhos andarão por lá e então aquela terra será totalmente restaurada. Zacarias, meus irmãos, do capítulo 7 ao capítulo 8, conta a história de um povo que muito teve e não soube, e agora a história de um povo que pouco teve e soube. A história de um povo que, quando foi livre, esqueceu, e a história de um povo que outrora preso se lembrou. Talvez essa é também a sua história. A história de alguém que precisa do algo novo, a história de alguém que já o teve. Talvez essa é a sua história. A história de alguém que já olhou para a terra prometida ou a história de alguém que acabou de sair dela. Talvez essa é a sua história. A história de alguém que, de qualquer maneira, olhou nos olhos da esperança. Teve, não teve, um dia vai ter. Mas a esperança é o ponto central daquilo que Deus tem feito. No judeu, em Israel, na Mosaico, em Joinville, em você. Então, meus irmãos, do que se trata a esperança, para encerrar? A esperança se baseia na miséria do homem.
Esse espera mais do que aquilo que alguma presença pode lhe dar. Quanto mais se deixa levar por essa esperança, mais percebe que isso passa do limite daquilo que é palpável. Para nós, meus irmãos, o impossível da esperança é necessário. O impossível de Deus falar, será que pode parecer impossível para você, mas para mim isso é? O impossível daquilo que é uma bênção que se tornou uma desolação, o impossível da desolação que um dia vai se tornar uma bênção. A esperança significa confiar, mesmo que aquilo que você procura não tenha respostas. A esperança significa a antecipação daquilo que vem. A esperança significa encontrar, de certo modo, aquilo que ainda não é. E por isso, por ela não ser, é que ela é. A esperança é você olhar a terra desolada, pensar que ela não pode, mas saber que um dia ela vai. E por ela um dia poder ser, ela se tornará. Porque o Deus da esperança prometeu que se talvez você é ruim e está passando por um momento péssimo, aquilo que você um dia pode conquistar está à frente. Mesmo não palpável, existe. Talvez você olhe para Zacarias 7 e fala, realmente eu já abri mão de muitas orações. Realmente eu já abri mão de muitos jejuns. Realmente eu não fui grato de verdade àquilo que Deus um dia me deu. E esperança, Zacarias 7, Zacarias 8, esperança é você olhar para você e falar, eu sou ruim demais para Deus. É você olhar e falar, talvez eu não mereça nada daquilo que Deus pode me dar. É olhar e falar, o que eu estou fazendo aqui? É olhar e falar, mas eu pequei tanto hoje e ainda assim tomei ceia. É olhar e falar, mas eu estou andando tão longe de Deus. É olhar e falar, mas eu tampei meus ouvidos para Ele. Será que Ele está tampando os ouvidos para mim de volta? Parece que Deus não me escuta. Parece que quando Ele me deu, Ele também tirou. Parece que Deus Ele não está fazendo. Esperança é aquilo que pode parecer impossível, aquilo que ultrapassa o limite do palpável. Esperança é, meus irmãos, quando o impossível se torna necessário. E é necessário, mesmo parecendo impossível, que Ele restaure toda a terra, que Ele te traga para perto dEle de novo, que Ele te lembre que você é filho amado e que Ele um dia, junto conosco, habite no nosso meio e Ele se torne então nosso vizinho e que mesmo isso seja impossível, isso ainda assim é palpável, porque enquanto Ele não está aqui, nada está bem, então é muito necessário que Ele venha. Enquanto Ele não está aqui, nada está legal, então é muito necessário que Ele venha.